Palmeiras 2, River Plate 1. Se a gente olha para o resultado, um resultado acho que todo mundo aceitaria de antemão, mas se a gente olha para o jogo, a gente sabe que poderia ter sido muito melhor. Palmeiras faz um grande primeiro tempo, explorando justamente as deficiências do River Plate, tudo aquilo que eu falei na prévia, e eu não falo isso para me gabar, eu falo justamente para mostrar que não era tão difícil imaginar o que fazer no primeiro tempo. River Plate é um time lento, o Enzo Pérez é um jogador lento, e já com uma certa idade, é o único 5 de marcação que o River Plate tem, então justamente povoar o meio de campo e duplicar em cima do Enzo Pérez era o caminho para chegar ao gol. Bola aérea ofensiva era outro caminho para chegar ao gol, e foi justamente por esses meios que o Palmeiras fez o 2-0 e poderia ter feito 3, poderia ter feito 4 já no primeiro tempo. O Evangelista acerta uma bola na trave, mais uma boa cobrança do Andréas, que é a novidade para o jogo, e o Palmeiras faz um primeiro tempo magnífico, né? Não posso dizer, não poderia criticar o Abel pelo primeiro tempo, mas também não posso dizer que é um primeiro tempo de genialidade do treinador especificamente. Eu acho que o Palmeiras fez aquilo que era óbvio, explorar as deficiências do time adversário, né? Eu acho que a sacada do Abel de colocar o Andréas desde o começo é interessante, né? Eu disse que ele fisicamente bem é titular absoluto desse time. Não falei que colocaria ele justamente por achar que fisicamente ele não estaria bem para jogar um jogo tão físico. E isso só quem sabe é quem tá lá dentro. E de fato ele demonstrou estar, né? Não só jogou muito bem, como fisicamente conseguiu combater no meio de campo. E é um jogadoraço que vai mudar o meio de campo do Palmeiras, como eu falei desde o começo também, né? Desde a chegada dele. De todo modo, acho que esse é o grande acerto do Abel, a saída do Facundo ou do Maurício, né, para a entrada do Andréas. Eu gosto bastante dessa possibilidade porque ela justamente compensa a falta de combatividade do Evangelista no meio de campo, ele povoa melhor ali o meio campo, dá mais equilíbrio defensivo para o time e mais saída de bola, né? Então eu gosto bastante dessa possibilidade. E aí, claro, se você vai jogar assim, o Kelvin tem que estar na direita porque ele vai explorar o corredor direito do campo. E uma vez que o Maurício e o Facundo não estão na melhor das formas, não estão jogando tudo o que já jogou, aliás, o que o Maurício já jogou, né? O Facundo está começando, parece a engrenar. Eu acho que fazia sentido entrar da forma como o Abel entrou, mas também não é nem uma sacada genial, nada do tipo, né? Acho que o grande mérito do Abel finalmente é ter achado o time, não necessariamente a forma como ele propôs o time para o jogo de hoje, né? Me parece um tanto quanto objetivo o que fazer no começo desse jogo, e eu digo isso porque eu já fiz o vídeo pré-jogo para não me chamarem aqui de engenheiro de obra pronta, né? Então eu fiz o vídeo pré-jogo para demonstrar que o que fazer contra o River desde o começo não era nada muito difícil de imaginar. E aí a gente vai para o segundo tempo do jogo, né? Eu vou passar mais pelo jogo como um todo, mas eu já queria demonstrar minha indignação quanto às mudanças do Abel no segundo tempo. Absolutamente inaceitáveis, ao meu ver. Eu não sei vocês, quero que vocês comentem. Eu não entendi nenhuma das mudanças do Abel. Para mim, nenhuma fazia sentido. O Flaco Lopes e o Vitor Roque extremamente cansados, e é justificável pelo jogo que eles fizeram no primeiro tempo, o Andréas cansando, o Felipe Anderson cansando, não tendo mais condição de dar suporte defensivo no corredor pela esquerda, e a gente vai ver no campinho que depois ele fica emparelhado com o Piquerez, né, de tanto que ele marca atrás no segundo tempo, apesar de ter feito um jogo bastante ofensivo no primeiro tempo, e o Abel, o Aníbal Moreno dando todo o suporte defensivo que o Kelvin precisava para subir, coberturas ótimas, né? Não deixando o Gomes ficar saindo do lugar, né, que ele precisa estar para ir correr atrás nas costas do Kelvin, né, uma partidaça do Aníbal Moreno. Eu vi muita gente criticando, muito provavelmente pelo amarelo que ele tomou, desnecessário, é verdade, mas uma partida muito correta do Aníbal Moreno, né? E aí o Abel, num time que está lerdo, está cansado, e está com problemas para fazer cobertura, principalmente ali pelo Kelvin, que fez um péssimo segundo tempo, o Abel tira o Aníbal Moreno, que acho que era o melhor jogador defensivamente do time junto com o Gomes, coloca o Emiliano Martinez, que é um jogador lento, e aí ele tira Andréas Pereira e coloca o Veiga. Gente, desculpa, mas não dá para entender. Não dá para entender. E pelo meu tom de voz parece que a gente perdeu, mas não é que a gente perdeu, eu acho que a gente perdeu a chance de se classificar hoje.
O resultado em si é bom, mas o segundo do tempo do Palmeiras é alarmante. Não se pode, o Abel não entendeu ainda que jogo de Libertadores é intensidade 90 minutos. Não importa o jogo do fim de semana, você joga com reserva, certo? Mas hoje era para entregar tudo. E com o River nas cordas, se atacando, se jogando ao ataque, o Gallardo volta para o segundo tempo sem o único 5 do elenco, sem o Enzo Pérez. O River volta para jogar sem um volante de marcação. E o Palmeiras simplesmente abaixa as linhas e deixa o River fazer o que quiser durante 45 minutos até tomar o primeiro gol. O Everton, numa vontade enorme de complicar o time, né, comete um pênalti que não foi revisado pelo VAR, ao meu ver um pênalti, ele erra na hora de pegar a bola no alto, uma bola totalmente simples, um erro técnico infantil, não consegue segurar a bola, na descida ele pisa no jogador do River e ainda bate com as duas mãos no jogador do River. Não necessariamente é um pênalti que precisa ser marcado, mas numa partida como essa, fora de casa, era natural inclusive que se marcasse esse pênalti. Depois numa outra saída ele vai com o joelho nas costas do Montiel, até achei menos pênalti do que o primeiro, mas uma jogada mais plástica, né, pro mal. E o juiz só não dá pênalti porque tem o impedimento. Então, mais uma vez, o Palmeiras sendo salvo contra o River pelos astros, né? Porque se tem esse pênalti, um dos dois pênaltis que o Everton tentou tanto fazer, né? E o River sai antes no tempo, diminui o placar antes. Eu duvido que o Palmeiras conseguiria segurar a vitória, porque se tivesse mais 10 minutinhos, eu acho que o River ia fazer o segundo gol. O Borja quase fez o segundo gol, inclusive, né? Uma bola desviada, mais uma vez, o Everton vendido, mais uma bola ali na entrada da área, o Borja já dentro da área, e quase que a gente toma um empate no final do jogo. E se tivesse mais 10 minutos, tomaria o empate. Se tivesse 20, tomaria virada. Porque o Palmeiras não voltou para o segundo tempo. E quando precisou mexer, o Abel destruiu tudo aquilo que ele construiu no primeiro tempo. E isso vem sendo algo recorrente no trabalho do Abel Ferreira. Ele não sabe mexer no time, certo? Porque eu poderia chegar aqui e falar, putz, o time não conseguiu jogar no segundo tempo. Só que eu não precisaria necessariamente criticar o Abel se ele tivesse colocado, por exemplo, o Sosa, um jogador de velocidade, nosso único ponta no elenco, nosso único jogador de velocidade com essa característica, ali no lado esquerdo, centralizado o Felipe Anderson, tirado o Flaco ou o Roque, que estavam cansados, mas para poder dar um sangue novo, colocado o Alan ao invés do Veiga na direita para fazer aquele corredor que ele fez muito bem no Mundial. Por que ele não pode mais fazer? Né? O Alan que sumiu, inexplicavelmente sumiu do elenco do Palmeiras, né? Você coloca a Veiga antes ao invés do Alan. Como que se explica uma coisa dessa? Então, eu poderia aqui tranquilamente vir falar que o Palmeiras foi muito mal no segundo tempo, sem criticar o Abel Ferreira. Só que a partir do momento que a queda do Palmeiras no segundo tempo passa inevitavelmente pelas mudanças feitas pelo Abel Ferreira, injustificáveis, sem sentido, eu não tenho como não criticar. Da mesma forma que eu tenho que elogiar pelo primeiro tempo, que passa pela mão do Abel, ainda que eu ache que era óbvio, né, o que deveria ter sido feito e o que foi feito, eu acho que o segundo tempo é inaceitável, inexplicável, certo? Eu acho que o Abel não pode fazer o que ele fez no segundo tempo. E aí a gente leva para casa uma pressão de um time que no primeiro tempo estava desacreditado, perdido em campo, né, nas cordas, sem nenhuma condição de empatar, de virar, de inclusive prolongar o confronto, de vir aqui e conseguir jogar. E a gente sai disso para um time que se recupera no próprio jogo e vai vir para cá com o pau no teto para tentar virar do Palmeiras. Porque em 2020 quase virou um 3-0, por que agora não consegue virar um 1-0? Né? Então eu não consigo estar feliz depois do segundo tempo que eu vi do Palmeiras, depois de tudo que a gente teve no primeiro tempo, todas as chances de acabar com o confronto hoje, era só colocar a bola no chão. No segundo tempo com o River desesperado para fazer um gol, sem organização tática, sem um 5, era só o Palmeiras colocar jogadores de transição rápida. É Alan no lugar do Andréas, é o Sosa no lugar do Flaco ou do Vitor Roque. Você centraliza o Felipe Anderson, que já está cansado para fazer o corredor, mas tem condições ainda físicas e técnicas para fazer a transição ofensiva, e você coloca a correria num time que vai se tacar o ataque e vai deixar o contra-ataque para você. Não é nada difícil, né? Eu não viria aqui criticar se não tivesse a solução contrária que o Abel fez. E não é porque eu sou um gênio, é porque é óbvio. Dentro das possibilidades do Palmeiras era óbvio o que fazer.
Eu falei, inclusive, no pré-jogo, na live com o Vasco. Não entendo porque o Abel deixou de usar o Alan. Era um jogador que precisava estar pronto para esse jogo. A gente não tem jogadores como o Alan no elenco. O Sosa, uma das contratações mais caras, simplesmente não entra. Né? E era jogador pro segundo tempo hoje. Enfim, vamos falar um pouquinho do jogo com a ajuda do SofaScore, né? Aqui que não me patrocina, inclusive, mas aqui no campinho, nas estatísticas, né? Para ver se a gente consegue... Eu, pelo menos, não entendo, né? Mas se vocês tiverem uma explicação para o que o Abel fez no segundo tempo, né? Por favor. O Palmeiras no primeiro tempo, como eu falei, faz um grande jogo, um time totalmente organizado, povoa o meio de campo, tudo aquilo que eu tinha falado na prévia. Povoa o meio de campo, né, o River Plate é um time que ataca muito pouco pelas pontas, porque tem como ala Montiel e qual que é o nome dele? Sempre confundo o Acunha, né? Jogadores velhos, já com uma certa idade, campeões do mundo, é verdade, com muita técnica, a gente viu que com a bola no pé eles são muito bons, mas que não tem condições de atacar e defender. Ou eles atacam ou eles defendem. Então é um time que não ataca pelas laterais, joga com 2 atacantes, então toda uma estrutura aqui de centralização do jogo. Então o Palmeiras precisava centralizar o meio-campo e jogar na maioridade numérica em cima dos 5, que além de ser sozinho naquela posição, já tem uma certa idade, fazendo com que o Nacho Fernandes, por exemplo, volte para ajudar na marcação, um jogador que não tem essa capacidade defensiva, e aí você vai ter justamente o que a gente teve no primeiro tempo, e o que eu falei por A mais B na prévia. Falei tudo isso que ia acontecer se o Palmeiras fizesse o que fez. Ia dominar o meio de campo, o River não ia ver a cor da bola como não viu no primeiro tempo, ia tomar gol atrás de gol ou chance atrás de chance. Palmeiras, além do belo gol do Vitor Roque, teve outras chances e teve também outras boas jogadas na jogada aérea, como eu falei, né, que aconteceria, porque é um time baixo, além de tudo. E aí, se eu tenho uma crítica ao Palmeiras no primeiro tempo, e não é bem uma crítica, né, só um detalhe, o Palmeiras poderia ter explorado mais as faltas de entrada da área. A gente viu que o Andréas tem muita capacidade, inclusive, de bater direto, mas o Palmeiras poderia ter tentado cavar mais faltas ali para jogar a bola na área, né? O Palmeiras explorou pouco isso. Isso é um pouco de... não é exatamente de uma estratégia técnica, né? É mais uma coisa de quem conhece futebol, né? Isso o técnico deveria falar, né? Olha, cavem faltas ali na entrada da área, porque o River Plate sofre muito com esse tipo de lance, né? O Palmeiras não explorou isso, acho que é o único detalhe que faltou para um primeiro tempo perfeito. E aí, num segundo tempo, a gente tem o quê, né? Bom, só analisando rapidamente aqui o campinho do Palmeiras, a gente tem o Lucas Evangelista bem avançado e o Andrés ainda mais avançado, né? Mas, como eu falei, dando essa estrutura, né, esse apoio defensivo que ajuda e justifica a escalação do Kelvin, que fez um grande primeiro tempo, mais um grande primeiro tempo, né? O Flaco Lopes jogando uma barbaridade. Acho que o primeiro tempo do Flaco Lopes é um absurdo, né? O Flaco Lopes vem crescendo partida a partida, não sentiu a data FIFA como alguns jogadores do Palmeiras costumam sentir. Que jogador o Flaco Lopes, né? E eu sempre defendi, né? Posso falar isso aqui, eu sempre defendi o Flaco Lopes. E finalmente jogando na posição dele, o Flaco Lopes não é centroavante, não é, nem nunca foi. Ele é esse segundo atacante, às vezes até um 10, e eu sempre retomo aqui o vídeo que o Josa Novales fez, na hora que o Palmeiras contratou, o Josa fez esse vídeo explicando cada característica do Lopes, né? Então se vocês querem conhecer jogadores sul-americanos, acompanhem o Josa Novales, porque não tem ninguém que sabe mais do que ele sobre a característica dos jogadores sul-americanos. E aí, finalmente, o Lopes joga na função dele e dá muito certo, né? Era óbvio, né? Por isso que aí falam que eu sou crítico ao Abel, que eu odeio o Abel, né? Não é que eu odeio o Abel, é que tem coisas que são explícitas, que são óbvias. Jogar com 2 atacantes era óbvio com o elenco que a gente montou, né? E demorou muito para fazer. Também tenho que elogiar quando acerta. Então, ainda que tenha demorado, fez muito bem. Porque não é simplesmente colocar 2 atacantes. É você fazer funcionar todo um time num sistema de 2 atacantes. E nisso o Abel foi muito bem. Ele encontrou as movimentações, as pequenas movimentações, os detalhes, né, dali do meio de campo, o percurso dentro de campo com e sem a bola do Felipe Anderson, mais centralizado, ocupando os espaços que ficavam deixados, né, pelo Evangelista sozinho ali no centro do campo, justificando a saída de 3 finalmente com o Aníbal, com a entrada do Kelvin. Então, o Abel foi muito bem e achou o ápice desse sistema com o Inter, que acho que ainda pode evoluir com mais sutilezas no meio de campo, então também tenho que elogiar.
Só que o Abel, acho que e esse é o grande problema do Abel, acho que desde que ele chegou, independente da fase, é um técnico que mexe muito mal no time. E sempre foi assim. O Abel sempre teve dificuldade de mexer no time. Aqui e ali ele faz grandes substituições, mas de forma geral, ele é um técnico que mexe mal no time. Aí a gente tem o Vitor Roque, basicamente como ele sempre joga, né? Ali caminhando da esquerda para a direita, fazendo facão, jogando na profundidade, o que ele faz muito bem. E fez um movimento. Primeiro ele faz um movimento de facão e ele percebe muito rapidamente que o Flaco Lopes pensou outra coisa e volta, né? E tem velocidade para se recuperar e chegar na frente ainda do zagueiro argentino e colocar a bola no gol, né? Um grande jogo, grande primeiro tempo de todos, mas principalmente desses três, né? Do Flaco, do Vitor Roque e do Andréas. Mais uma boa partida do Evangelista, ao meu ver a segunda, né? Eu tô contando aqui. Já sempre falei que ele é um jogador que não é descartável, um jogador que é bom ter no elenco. Inclusive ele pode sim ser titular nesse sistema, ao lado do Andréas Pereira com 3 volantes, né? Acho que nesse sistema é o único que ele pode ser titular. Um primeiro tempo fantástico também do Felipe Anderson, muito bom. Não tão bom quanto o jogo contra o Inter, né? Mas um jogo ainda assim, um primeiro tempo muito bom do Felipe Anderson, que é lateralizado e atrasado no campo no segundo tempo, né? Marcando lateral, que é por onde passa também o péssimo segundo tempo do Palmeiras, não só pelas substituições, mas pela necessidade de você atrasar o Felipe Anderson pela desorganização ofensiva que o time passa a ter com a mudança do Galhardo, que não é uma mudança tão difícil de entender. O Galhardo tira um volante, então é óbvio, é evidente que ele vai ter mais presença no meio campo ofensivo. Então o que você faz? Você quer colocar o Emiliano? Você não tira o Aníbal Moreno. Você tira o Andréas e coloca o Emiliano. Recompõe o seu meio campo, deixa os seus laterais saindo menos e deixa os seus atacantes com mais possibilidade de fazer transição ofensiva. Mas não, o Abel não entendeu a mudança do Galhardo. Simplesmente não entendeu. E é uma mudança clara, é meio óbvio. Ele tira um volante e coloca um meia, o River vai ter presença no meio campo ofensivo e vai ter um buraco atrás da primeira linha de meio campo. Uma bola que você toma e coloca nas costas dos meios campistas do River, você tem o campo inteiro aberto. E a gente teve 2 ou 3 jogadas assim no segundo tempo. O Emiliano Martinez faz tudo certo, mas na hora de dar o passe parece uma criança de 5 anos, né? Não consegue dar um passe simples. Ali acho que era o Facundo que vinha abrindo pela direita. E no segundo, o Alan teve a possibilidade, o Facundo deu um passe correto e a zaga do River tira num carrinho muito bom, né? Muito correto. Eles fazem, todo mundo faz a jogada correta, né? Tanto o Palmeiras atacando quanto o River, o jogador do River defendendo, que dá um carrinho imprescindível ali, porque senão o Alan saía na cara do gol, né? Então, era uma mudança meio fácil de contrapor a do Galhardo. Você inclusive teria outras possibilidades. Você poderia simplesmente trocar o Kelvin e colocar o Giai e você já teria mais organização defensiva, porque você consegue adiantar o Aníbal atrasando o lateral direito, recompondo mais a zaga, centralizando um pouco mais o Gomes e o Murilo, adiantar o Aníbal e fazer essa pressão um pouco mais alta nesse meio campo do River. Enfim, as possibilidades para contrapor a mudança do Galhardo são inúmeras, menos aquelas que o Abel fez. Piquerez mais uma boa partida, né? Não tem muito o que reclamar, o Murilo também e o Gomes. E aí um destaque negativo hoje, mais uma vez, é o Everton, que parece que desaprendeu a jogar futebol, né? Porque não é simplesmente, e aqui é o que eu venho falando há algum tempo, o problema do Everton, não sei se eu falei aqui no jogo do Inter, se eu falei no Twitter, o problema do Everton não é falta de reflexo, que é natural com o avançar da idade, não é falta de intensidade, né? O Everton tem se tornado um goleiro que tem entrado em decadência técnica, que não tem nada a ver com idade, tem a ver talvez com pouco treinamento, com problemas psicológicos. O Everton toma um gol contra o Inter que não se pode tomar. Ah, mas o Fux falhou. A zaga falhou, o Andréas não acompanhou, tem toda uma cascata de erros. E ele poderia ter tomado o gol, só que a posição dele, o posicionamento dele na hora do chute é inaceitável. Para um goleiro dessa experiência, ele no meio do gol dando todo o canto pro cara chutar. E hoje, mais uma vez, ele coloca tudo a perder em 2 jogadas, totalmente infantis. Não dá para passar pano mais pro Everton, ele precisa pegar banco. O Carlos Miguel precisa ser testado contra o Fortaleza no final de semana, e se for bem, é Carlos Miguel contra o River Plate na volta, que não foi viajar hoje, isso é inexplicável. O Abel vai com o Everton e Lomba.
Não dá pra entender esse tipo de coisa, não dá pra entender, certo? Só para passar rapidamente pelas mudanças do Abel Ferreira, né? Então aqui a gente tem a timeline, né, do jogo. Aos 57, né? Então o primeiro, né? Aqui que eu tava falando. O Gajardo, ele troca o Pérez e coloca o Quinteiro e troca o Dias para colocar o Quarta, certo? Mas o principal aqui é a saída do Pérez para a entrada do Quinteiro. Um jogador de meio campo ofensivo para a saída do volante. Já expliquei a mudança e o que poderia ter sido feito. E aí a gente olha para o time do Abel Ferreira. Aos 69 minutos, com o time já exaurido, o Abel vai fazer a primeira mudança. Ou seja, já muito tarde na partida o Abel vai mexer no time. Isso é outro problema, né, quanto às mudanças do Abel. Ele demora muito para mudar o time. E aí, e quem assistiu o jogo sabe do que eu tô falando, o Palmeiras se viu num cenário como? Cansado, empurrado para trás, sem condições de fazer transição ofensiva, ou seja, de aproveitar o contra-ataque, um time lento diante de um time que é técnico. Eu falei isso aqui desde da prévia. O River Plate é um time lento, mas é um time que com a bola no pé sabe o que fazer. E chegou ao gol do Palmeiras tocando bola também. E aí o que era óbvio, né? Você precisava, primeiro, acho que era evidente, dava sinais inclusive individuais de que precisava sair o Kelvin, colocar o Giai no lugar dele, um jogador que jogou o Campeonato Argentino, que sabe jogar lá. Né? Então você coloca o Giai, você recompõe defensivamente, você para de exigir do Aníbal Moreno tanta cobertura porque o Giai não vai sair, não vai dar espaço nas costas, você permite mais solidez defensiva ao Gomes e só com essa mudança individual você já organiza melhor sua zaga. Você mantém o Aníbal Moreno que está fazendo uma partida fenomenal, né, do ponto de vista defensivo. E aí, o que você poderia fazer? O Vitor Roque já não conseguia mais puxar o contra-ataque, não tinha mais condições físicas para isso. Então você tira o Vitor Roque e coloca o Sosa, que ocupa, sem a bola, a mesma posição no campo que o Vitor Roque, ainda que com a bola ele vai oferecer coisas diferentes. Mas para puxar o contra-ataque você coloca o Sosa. Andréas Pereira não tinha condições também, já ali, de continuar jogando. Então quem tem a capacidade de fazer o que ele fazia ali, de dar essa transição rápida, com técnica, com visão de jogo? Alan. Então, para mim, era muito evidente as mudanças que o Palmeiras precisava fazer. Era tirar... E isso eu tuitei, eu não tô falando agora, depois do jogo. Eu falei antes de tudo, certo? E eu já falo antes, porque eu não quero ouvir gente aqui me chamando de engenheiro de obra pronta. Eu já falo antes para não correr esse risco. Então, o Palmeiras precisava, primeiro, centralizar o Felipe Anderson, tirar o Vitor Roque, e aí você pode afundar o Flaco Lopes, que estava cansado, mas tem corpo para receber essa bola de costas, para fazer a casquinha. Algo que é muito importante nesse tipo de jogo. Então você tira o Vitor Roque, se centraliza o Felipe Anderson, que é o cara que tem mais capacidade de imitar o Flaco Lopes no elenco. Você coloca o Sosa pela esquerda para marcar no corredor e também para puxar contra-ataque descansado. Você coloca o Alan para fazer a função do Andréas sem perder muito tecnicamente e ganhando em intensidade. Porque o Andréas não tá 100% fisicamente. Não tá com ritmo de jogo. Então, isso era o óbvio, você tira o Kelvin e coloca o Giai. O que o Abel faz? Aos 70 minutos, tira um volante que é muito móvel, talvez o cara que era o único que dava intensidade e velocidade para a defesa do Palmeiras, e coloca o Emiliano Martínez. Um jogador posicional, que não sabe fazer cobertura com muita capacidade, é um jogador que perde muito em drible, e aí a gente vê o River cada vez mais crescer no jogo. E aí, 5 minutos depois, não tendo nenhuma efetividade a mudança que ele fez, o que ele faz? Tira o Vitor Roque e coloca o Facundo Torres. Vocês me explicam essa troca? Você pode falar, bom, mas o Facundo Torres entrou para jogar no lugar do Andréas e o Veiga no Vitor Roque. Né? E vocês podem até falar, você mesmo falou, né, que o Vitor Roque que poderia ser substituído pelo Veiga. Mas não foi o que o Abel fez. Ele colocou o Veiga para jogar praticamente de 8 e o Facundo Torres mais à frente. É só vocês verem o jogo, né? Quem estava atrás era o Veiga. E o Veiga não pegou na bola. O Veiga não vem jogando. Não tem como você achar que o Veiga vai ter condições de te dar qualquer contribuição defensiva e qualquer contribuição ofensiva num jogo como esse, físico, intenso e emocionalmente pesado. O Veiga que tá mal emocionalmente, não consegue bater pênalti, que é a especialidade dele. Então não faz o menor sentido. Eu peço que vocês, se não concordam, se sabem de alguma explicação para essas 3 mudanças, que me expliquem nos comentários, porque eu não consigo entender, sinceramente.
E aí o Palmeiras é totalmente estraçalhado taticamente pelo time do Gallardo. Se o Abel engoliu o Gallardo no primeiro tempo, o Gallardo absolutamente engoliu o Abel no segundo tempo. E aí a gente tem a possibilidade lá do pênalti, aliás, o pênalti, né, que o juiz marcou, e aqui a gente teve os dois, né, tanto que ele marcou e foi tirado por causa do impedimento do Montiel, quanto o outro que não foi nem revisado e eu achei até mais pênalti, né, e o Everton tomou amarelo. E aí a gente tem outra mudança, então o Palmeiras abaixou as linhas e estava perdido em campo. A qualquer hora ia sair o gol, todo mundo sabia disso, eu tuitei isso, era óbvio, todo mundo tava falando, uma hora ia sair o gol do jeito que tava. E aí o que o Abel faz? Ele chama o time mais para trás ainda. Ele tira o Felipe Anderson e coloca o Fux. Dá para entender minimamente a mudança? Até dá. Você vai colocar mais um zagueiro, você coloca o Piquerez ainda mais na lateral e você aumenta o posicionamento ali, lateraliza também o posicionamento do Murilo. Agora, eu quero que vocês me respondam, quando foi que deu certo chamar um time ainda mais para cima de você quando você já tá encurralado? Quando que isso deu certo? O Palmeiras precisava de opções ofensivas para conseguir se defender melhor, porque o Palmeiras não conseguia sair da corda, e não é colocando mais jogador atrás que vai dar certo. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa tão simples do futebol. E aí finalmente ele coloca o Alan tirando o Evangelista, né? E só que com 85 minutos. Com 89 minutos, o Palmeiras toma gol justamente de onde? Com um chute de fora da área, que é algo que eu venho falando desde 2023, o tanto que o Palmeiras sofre com chute na entrada da área. E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a gente tirou os nossos volantes, então o Palmeiras tirou o Andréas Pereira, tirou o Lucas Evangelista e colocou jogadores como o Alan e como o Facundo, que não são exatamente marcadores, então não sabem ocupar exatamente a posição ali do 8. E como 5 tinha o Emiliano Martinez, que tem uma característica mais posicional. E aí o que aconteceu? Além de chamar o time dos caras pra frente, ele ainda deu todo o espaço que o River precisava na entrada da área. O River começou a finalizar da entrada da área até que achou um gol. E só não achou outro pela piedade dos deuses, porque o Borja era para ter entrado aquela bola, né? A bola desvia e passa rente à trave. Eu achei durante o primeiro tempo inteiro que seria uma análise tática muito mais calma da minha parte, porque o Palmeiras tinha tudo para se classificar hoje contra o River Plate. E o 2-0 era o melhor resultado que se podia imaginar para um primeiro tempo, porque ele implicaria justamente um River Plate no segundo tempo afoito e se atacando ao ataque contra um time que sabe muito bem contra-atacar. Mas não foi o que aconteceu. O Palmeiras toma o gol, abre totalmente o confronto, volta para jogar em sua casa, onde não tem feito bons jogos, não tem conseguido decidir, ainda que tenha feito um bom jogo contra o Internacional, não tem conseguido jogar bem em casa. Já foram 8 eliminações seguidas em casa, né? Então a gente vem para esse nono confronto com esse peso da eliminação em casa, e aí a gente vem para isso de forma gratuita, com um resultado totalmente aberto, num jogo que a gente teve tudo para matar, já no jogo de ida, como eu falei que era possível, né? Então, eu fico bastante irritado, né, com a postura do Abel nesse jogo, porque me parece uma postura muito infantil. O time simplesmente não precisava ter sofrido tudo o que sofreu. E aí, só para dar o mérito, né, dos nossos palpiteiros da live, né, o Henrico e a Isa, que tá sempre com a gente, acertaram o palpite de 2-1, né? Eu quase acertei, eu falei 2-0, né? Então tem que dar o mérito a eles que acertaram o palpite. O Palmeiras, do ponto de vista do placar, vem, né, com um placar bom para São Paulo, não posso dizer o contrário disso, mas dentro do contexto, tanto anterior ao jogo, né, do ponto de vista tático e técnico, como eu falei na prévia, tanto do contexto do jogo em si, um River com 30 minutos do primeiro tempo totalmente perdido em campo, né, jogado às traças, prontinho para acabar com o confronto. O Palmeiras voltar com 2-1 não é um bom resultado, dado o contexto do jogo, certo? Bom, eu vejo vocês no fim de semana para fazer o pós-jogo tático de Palmeiras e Fortaleza, e eu espero muito que o Abel teste o Carlos Miguel, porque a gente precisa de uma resposta no gol. O Everton não tem demonstrado, além de tudo, confiança para jogos grandes, e a gente vai precisar desses detalhes se a gente quiser ir longe na Libertadores. E também na terça-feira que vem, na live no Sai Jogando Podcast.
Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, né? O canal aqui é novo, então vocês não estão vendo no Sai Jogando Podcast, mas no meu canal sobre Palmeiras. Provavelmente você não está inscrito, então se inscreva no canal, curta também o vídeo e se inscreva nos nossos outros canais, se o seu interesse por futebol vai além de Palmeiras, né? Se não, continue aqui comigo. E, bom, é isso, eu vejo vocês no fim de semana.